O nosso objetivo nesse encontro hoje é fazer uma revisão das unidades 1, 2, 3 e 4 da disciplina Literatura Infantil e Juvenil. Realmente, essa disciplina ela é fascinante, não é? Porque ela trata com o mundo do imaginário, com o mundo do desconhecido, do maravilhoso, do fantástico, né? Dessas coisas que tanto nortearam a nossa vida infantil, a nossa vida de criança, como que a gente vê com os nossos filhos, com as crianças que a gente convive hoje em dia e com os nossos alunos. Essas 4 unidades, elas são mais introdutórias. Na unidade 1, nós trabalhamos o conceito de literatura infanto-juvenil, para que a gente entenda um pouco o que é literatura infanto-juvenil e o que faz com que essa literatura seja diferente das outras literaturas. Também criamos um panorama histórico para entender um pouco como que se formou essa literatura. Quer dizer, desde a origem até chegar no mundo da fábula, né, que é um mundo que permeou a nossa vida infantil, a nossa vida atual. A literatura, ela tem um grande papel, né? Um grande papel principalmente na formação da criança. Por dar além de possibilitar a criança de ter contato com o imaginário, com esse outro mundo, ela pode ter contato também com outros valores culturais, com outras possibilidades de cultura. A literatura infantil, ela tem uma tarefa de alegrar, de divertir, de emocionar, né, as crianças. Esses pequenos leitores que estão sendo introduzidos no mundo das letras, no mundo da literatura. E nessa forma, nessa maneira lúdica, fácil, né, muito próxima deles, faz com que eles comecem a pensar e orientam, assim, os interesses, as aspirações, a insegurança, né? E começa a propor objetivos, ideais, para que a criança comece a pensar numa participação social. Claro que isso é um desenvolver, né, durante um tempo, não é uma coisa que acontece assim de uma hora para outra, mas é um desenvolver. É um desenvolver que começa lá quando a criança é pequena e chega no momento até que a criança chega na sua fase adulta. Vivemos numa era da imagem, né? A comunicação muito rápida, tudo muito rápido. Nunca tivemos a informação sendo vinculada de uma forma tão rápida como hoje em dia. E isso, né, esse contato com a imagem faz com que a criança, desde pequena, tenha contato com esse mundo. Então, nessa unidade, nós trabalhamos esse conceito de literatura, né, esse conceito da obra literária, as funções dessas obras, né, as funções da literatura e o ponto de intersecção da literatura com a educação. Que isso é um ponto muito importante para a gente, né, para vocês que vão entrar para a sala de aula trabalhando com crianças, né, no ensino fundamental 2, a partir do ensino fundamental 2. A literatura infantil, ela pertence à arte literária ou ela é uma área especificamente pedagógica?
há muitas opiniões a respeito disso, né? Há autores que defendem posições até radicais, dizendo que a literatura é uma atividade somente didática. Ela tem um público determinado, que é a criança, mas que o seu grande público está nas escolas. Mas nós não podemos esquecer que a literatura infantil tem um ponto de intersecção entre as duas coisas. Se a gente ler, né, essa aula com muita atenção, a gente vai perceber esse ponto de ligação entre a literatura como arte pura e a literatura como se incluindo, estando dentro da arte, da área pedagógica. A literatura infantil, na unidade 2, nós trabalhamos os grandes nomes, né, as narrativas que deram força para a literatura que a gente conhece hoje, né? Então, Andersen, os irmãos Grimm, La Fontaine, e tantos outros que fizeram da literatura o que a gente conhece hoje, né? E nessa unidade, o que a gente trabalhou foi exatamente isso. E esses autores, eles são considerados primordiais para o entendimento da literatura infanto-juvenil. Porque a partir deles, outros textos foram escritos, outros textos vieram, e essa formação, né, do indivíduo a partir dessas leituras é bastante fundamental. Essas histórias, elas são contadas de pai para filho, né? E quem nunca conheceu, né, e hoje ainda não conta para as crianças a história do Chapeuzinho Vermelho, da Cinderela, da Bela Adormecida e tantos outros personagens clássicos. Charles Perrault é o grande autor dessas obras. No século XIX, os irmãos Grimm, pegando a ideia de Perrault, eles saíram pela Europa fazendo uma pesquisa em relação às fábulas e adaptando essas fábulas para a literatura infantil. Esses são os irmãos Grimm, que trouxeram para a gente a Branca de Neve, né, que marcou a nossa infância, a maçã envenenada, né, a madrasta, a figura da madrasta. Eles também eternizaram Rapunzel e a história de João e Maria, que muitas vezes nossos pais, nossos professores contaram essa história. Andersen também foi um escritor que se preocupou com essa sensibilidade, né, e também estimulou a imaginação de uma série de crianças. Charles Perrault nasceu em 1628 e faleceu em 1703. Ele escreveu num momento em que esses contos eram totalmente novos, né? Era uma coisa bastante nova. Não se falava em literatura infantil. Então nós temos, por exemplo, o Pequeno Polegar, né, o Gato de Botas, que são histórias que nos são tão familiares quanto as cantigas de Ninar. Muitos pais sentaram à beira da cama de seus filhos e contaram essa história. E fizeram que as crianças entrassem nesse mundo de imaginação. Então, na unidade 2, a gente fez um passeio sobre esses autores, conhecendo um pouco de cada um deles, qual a contribuição desses autores dentro da literatura infantil e juvenil. Chegamos
a unidade 3. A unidade 3, ela tem como título Autores e Obras Infantis e Juvenis através do Tempo. A literatura infantil é um fenômeno de criatividade, né? Que representa o mundo, que representa o homem, que representa a vida, usando como instrumento a palavra. Essa literatura, ela leva a criança a descobrir um mundo onde o sonho, a realidade se fundem, onde elas estão tão ligadas que a criança a criança tem a possibilidade de viajar e descobrir um outro mundo, e esse mundo mágico, onde ela pode modificar a realidade, onde ela pode transformar essa realidade. Nesse caminho todo, né, a gente pode observar duas tendências próximas que nortearam a vida dessas crianças, né? Que é o mundo dos clássicos, que fizeram-se adaptações de todos os tipos, e do folclore, né? Onde nasceram os contos de fada, que não eram voltados especificamente para as crianças. A literatura infantil, ela sempre foi encarada como um momento de diversão, ou ainda um aprendizado das crianças, que ela acreditava que esse conteúdo deveria ser adequado ao nível da compreensão e interesse desse destinatário, ou seja, da criança. Que a criança entendesse aquilo que estava sendo passado nas histórias infantis. Nós temos as narrativas que nós consideramos as narrativas do realismo maravilhoso. Dentro dessa tendência, dentro desse bloco de narrativas, nós temos a figura de Pinóquio, né? Aquele boneco de madeira que, à medida que mentia, o seu nariz crescia. Essa narrativa faz parte da narrativa do realismo maravilhoso. Nós temos também a narrativa do realismo humanitário, que são aquelas que advogam a causa dos fracos, dos perseguidos. E nesse rol, nesse bloco, nós temos a figura do Robinson Crusoe, né, que representa a inteligência, representa o poder do homem livre. E ele é um livro bastante importante nos seus períodos. Basicamente, essa unidade, ela faz um caminho, um percorrer sobre as várias narrativas, né, buscando outras informações que a gente faz contato com o nosso mundo infantil, com o nosso mundo da criança. Temos a unidade 4, que é a nossa última unidade desse primeiro bloco de apresentação. Esse bloco, essa aula, ela nos leva num mundo maravilhoso do Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato, ele tem uma presença muito importante dentro da história da literatura infantil e juvenil. Não dá para falar em literatura infantil e juvenil sem citar o nome de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi contista, ensaísta, tradutor. E nasceu em Taubaté, no interior de São Paulo, no ano de 1882. Formado em Direito, foi promotor público e se tornou fazendeiro. Herdou a fazenda do avô. E dessa mudança
radical, né, de promotor público para fazendeiro, ele passou a publicar os seus contos. Num primeiro momento, ele foi para o jornal e para a revista. E depois ele reuniu tudo isso num livro chamado Urupês, que é considerado a obra-prima de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato viveu numa época em que os livros eram editados em Paris ou Lisboa. E Monteiro Lobato também tornou-se editor. E ele passou a editar os seus livros também no Brasil. E com isso, ele implantou uma série de renovações nos livros didáticos e infantis. Ele é um autor bastante conhecido entre as crianças, pois ele tinha uma linguagem simples e a realidade e fantasia, elas caminhavam juntas. Ele é considerado por muitos autores como o precursor da literatura infantil no Brasil. Por isso que eu disse que falar de literatura infantil sem falar de Monteiro Lobato é praticamente impossível, né? Nós precisamos conhecer Monteiro Lobato para entender a própria história da literatura infantil. A personagem, não dá para dizer a personagem, mas uma das personagens mais conhecidas de Monteiro Lobato é a boneca Emília. Ela é uma boneca de pano, só que o diferencial dessa boneca de pano é que ela tinha um sentimento e era muito independente, as suas ideias eram muito independentes. Temos também o Pedrinho, né, que Monteiro Lobato mesmo classifica e diz em algumas entrevistas que esse personagem, o Pedrinho, era ele próprio quando criança. Entramos em contato também na obra de Monteiro Lobato com o Visconde de Sabugosa, que é uma espiga de milho, que ela é sábia, ela é inteligente, ela é culta, e ela age e pensa como adulto. A presença da Cuca, que é a vilã que aterroriza todos no sítio, que mete medo de todo mundo no sítio, o Saci Pererê e outros personagens tão importantes como a Dona Benta, a tia Anastácia, com seus bolinhos deliciosos. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, até hoje, ele encanta tanto crianças e quanto adultos. Ele escreveu muitas outras obras, né? Além do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele escreveu também A Menina do Nariz Arrebitado, O Saci, Fábulas do Marquês de Rabicó, Aventuras do Príncipe, O Noivado de Narizinho, O Pó de Pirilim-Pim-Pim. Para quem não leu a obra de Monteiro Lobato, o Pó de Pirilim-Pim-Pim era um pó que eles iam para um mundo totalmente imaginário. As Renações de Narizinho, As Caçadas de Pedrinho, Emília no País da Gramática, Memórias da Emília, O Poço do Visconde, O Pica-Pau Amarelo e A Chave de Tamanho. Monteiro Lobato encantou várias gerações. E ainda hoje ele encanta, porque ainda hoje as escolas usam os textos de Monteiro Lobato em suas aulas. Muita gente questiona, né, a importância, não que não perceba a importância, mas certos valores que são colocados na obra de Monteiro Lobato. Inclusive, há um texto, principalmente a figura da tia Anastácia, que muitos autores, e foi questionado recentemente no ensino público, se a obra de Monteiro Lobato deveria ou não entrar no ensino fundamental, tanto um quanto o ensino fundamental 2. Essa é uma questão muito séria, né? Porque Monteiro Lobato é considerado racista por alguns. É uma questão a se pensar, né? É uma questão que nós, como professores, precisamos conhecer bem
para não tomarmos posições que não são adequadas, né, à nossa realidade. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que pensar antes de emitir qualquer tipo de opinião sobre a obra de Monteiro Lobato e sobre a presença de Monteiro Lobato na literatura. Bem, é isso. Voltamos brevemente com a nosso segundo bloco, onde faremos uma retomada das aulas 5, 6, 7 e 8.